Disse a um amigo que o cinema de terror contemporâneo era, na quase totalidade, uma porcaria, só filme ruim. Ele concordou em partes e me recomendou assistir a esse filme. Que paulada! Uma obra de terror que faz o que toda obra do gênero diria. Verdade, com sangue em suas veias, desculpe o trocadilho barato. Deve fazer expor os medos, horrores, contradições e monstruosidades da sociedade de sua época, e que ela, a sociedade, insiste em negar. Mia Goth, sem dúvida, é a maior atriz do cinema de horror atual. A atuação dela é de meter medo. E Alexander Skarsgård não ficou atrás. Ele também arrebentou, um filmaço tenso e perturbador. Então vamos lá para a sinopse desse filme, Infinity. Pool, o terceiro e mais novo longa-metragem do diretor e roteirista canadense Brandon Cronenberg, consegue ser uma obra cinematográfica selvagem e insana, ao mesmo tempo em que faz uma crítica social à elite que busca o prazer acima de tudo, sem medir suas consequências. James Foster, Alexander Skarsgård, um escritor inseguro e sem muita credibilidade, é casado com Anne, Cleopatra Coleman, a filha do dono de uma editora famosa, que aparentemente gosta de se relacionar com homens que seu pai não aprova. O casal decide passar as férias em um luxuoso resort all-inclusive na fictícia ilha paradisíaca de Latoka. Tudo parece ir bem até que os dois conhecem o casal formado por Gabi, Mia Goth, e Alban Bauer, Jalil Lespert. Ao retornarem de um dia de praia fora das dependências do resort, James, que dirigia o carro de Alban, acaba atropelando e matando um fazendeiro local. Visivelmente abalados pelo acidente, James e Anne são convencidos pelos novos amigos a não avisarem a polícia, alertando-os sobre como as leis de Latoka são rigorosas para crimes como este. Logo na manhã do dia seguinte, James acaba sendo descoberto e é levado pelas autoridades do país para conhecer sua sentença, a pena de morte que deve ser executada pelo primogênito da vítima. Entretanto, Latoka apresenta uma alternativa inusitada para casos como o de James. Caso o culpado tenha dinheiro suficiente, ele poderá optar por ser clonado por uma misteriosa técnica desenvolvida na ilha e assistir a sua cópia ser executada em seu lugar. Teoricamente, o problema estava resolvido, mas James acaba se envolvendo cada vez mais com o casal Bauer e seus amigos. Um grupo de milionários excêntricos que encontraram em Latoka o ambiente ideal para externalizarem seus desejos mais bárbaros antes de voltarem para vidas normais e fúteis. Brandon Cronenberg é conhecido pelos seus trabalhos anteriores, Antiviral, 2012, e Possessor, 2020, mas também por ser filho do renomado cineasta David Cronenberg. Responsável por clássicos com Calafrios, 1975, Scanners, Sua Mente Pode. Destruir, 1981, e Videodrome, A Síndrome do Vídeo, 1983, David é considerado um dos principais nomes do body horror, subgênero que abusa de cenas com violações do corpo humano, como mutilações, doenças e mutações. Definitivamente, Brandon está fazendo um bom trabalho em dar continuidade ao legado de seu pai. O ponto alto do filme para mim é, sem dúvida nenhuma, a brilhante atuação de Mia Goth, a britânica, neta da atriz brasileira Maria Gladys. Já havia nos presenteado com performances dignas de Oscar, como em Pearl, 2022. Mia consegue traduzir toda a insanidade por trás de Infinity Pool ao encarnar a louca e sedutora Gabi Bauer. Infelizmente, se a academia não reconheceu seu trabalho em Pearl, dificilmente irá considerar seu desempenho aqui também. Cronenberg consegue mesclar os gêneros terror e ficção científica com maestria. O filme não possui muitos momentos assustadores, mas o diretor soube fazer uso de elementos do horror nas horas certas, como na parte final em que James é resgatado e acorda em uma cabana no meio da floresta. Confesso que achei desnecessária a ideia de colocar máscaras nos membros da gangue de ricaços. Essa estratégia já foi bastante explorada no passado em filmes de sucesso, como Os Estranhos, 2008, e Uma Noite de Crime, 2013, mas não tem muito sentido em Infinity Pool, uma vez que nenhum dos personagens demonstra muita preocupação em esconder sua identidade ao praticar atos criminosos. A película consegue construir uma atmosfera tensa que prende a atenção de quem está assistindo, algo que particularmente considero essencial em um bom filme de terror. Com uma história original, boas atuações, personagens perturbados e cenas violentas, Infinity Pool desponta como uma das boas surpresas de 2023. Não é de se espantar que o casamento entre a maior atriz de terror da atualidade e o herdeiro do horror corporal fosse tão perfeito. Mia Goth é uma das maiores e melhores atrizes da atualidade,
tendo protagonizado inúmeros filmes de terror e suspense que são simplesmente perfeitos. Um desses filmes foi lançado em 2023 e se chama Piscina Infinita. A obra acabou de chegar no catálogo da Netflix e você não vai se arrepender de dar uma chance. Piscina Infinita conta com 2 horas de duração e já está conquistando os amantes de terror que assinam o streaming vermelhinho. E se você faz parte desse time, mas ainda não assistiu à obra, continue lendo para conhecer mais sobre ela e entender por que você não pode deixar de conferir. O filme nos apresenta um casal formado por James e Anne, que vivem o que deveria ser uma escapada paradisíaca em um luxuoso resort em uma ilha isolada. Com praias lindas, serviços totalmente atenciosos e dias banhados pelo sol, a viagem parece perfeita, até que a sedutora e enigmática Gabi os atrai para além dos limites seguros do local em Piscina Infinita. Ao explorar o lado oculto da ilha, o casal é rapidamente envolvido em uma cultura marcada por excessos, violência e segredos. No entanto, o cenário paradisíaco dá lugar a um verdadeiro pesadelo quando um trágico acidente coloca James diante de uma decisão complicada. A lei local tem uma política um tanto quanto inusitada. Qualquer crime é punido com execução. No entanto, para aqueles que têm dinheiro suficiente, há uma alternativa: pagar para assistir à própria cópia ser executada no seu lugar. Ao passo que James é arrastado para um ciclo de moralidade distorcida e prazer, ele começa a questionar quem realmente é e até onde está disposto a ir para sobreviver em Piscina Infinita. Esse se torna protagonista do grupo, em que, simultaneamente, o vemos enquanto participante e vítima das ideias insanas promovidas pelo grupo. A atuação de Mia Goth ao longo também brilha, soltando cada vez mais sua aura sedutora e conquistadora para uma violenta, brutal e insana mulher que deseja somente as mais insanas ideias perturbadoras. Sua atuação acaba sendo o destaque, da vez por abraçar completamente o espectro da pessoa louca, controladora e recheada de ideias para dizer no mínimo grotescas. Essa é a essência da narrativa. As não limitações morais que os milionários possuem por conta de seu poder expressado pelo capital. Podem fazer o que bem entender. Jesse, por ser um pé rapado nesse ambiente, se torna cada vez mais uma expressão dessa imoralidade deste grupo, a ponto dele próprio se tornar vítima da insanidade toda que testemunhamos ao longo do filme. A própria personagem percebe que testemunha loucuras que estão muito além simplesmente da curtição amoral, da luxúria e da sedução. Vive enquanto experimento dessa classe elitista que promove massacres em nome do prazer e da quebra de sua rotina muito provavelmente tediosa e banal. E essa é a base de seu discurso. A banalidade da imoralidade e a não punição daqueles que detêm o controle do capital. Aqueles que residem nos tronos da burguesia são dotados de uma superioridade imposta pelas estruturas do capitalismo sobre os comuns. Experimentos, brinquedos, escapismos de sua tediosa realidade que pode realizar tudo o que anseiam e desejam. É a terra do desejo e da violência. Os mundanos são números, são entretenimento. Testemunhamos isso todos os dias da nossa existência, até os confins do dia que trarão a resolução final para essa crise tardia da realidade. Apocalipse nuclear ou aquecimento global. Quem sabe os dois simultaneamente? É somente ligar a televisão que identificamos os paralelos do discurso do longa-metragem com a realidade empírica. Quantos atropelamentos sem punição? Quantos moradores de rua queimados? Quantas carteiradas registradas? E se anseia, se grita, até mesmo se mata para buscar um assento dentro dessa aristocracia contemporânea, que detém o poder sobre a Câmara dos Comuns. É investir, é apostar, é obter o cargo público, é fazer a rachadinha para tentar, igual Jesse, ser participante dessa imundície da elite, que está muito além de qualquer senso moral que mantém a sociedade trabalhando suas 12 horas rotineiramente em nome de obter alimentos e sobrevivência. Damos ouvidos aos coaches, empresários, oligarcas, industrialistas e monopólios que falam tanto do nós, mas nunca há um honesto questionamento. Quem é esse nós? E assim, precarizando saúde e educação, formam-se figuras que seguem dogmaticamente cada palavra dessa elite, transformando os comuns em seus cachorrinhos que latem seus discursos e divulgam suas histórias. O desespero é quando encaramos os nossos próprios clones, nossas próprias identidades alternativas, e somos imbuídos da operação de destruir esse espelho, destruir o próprio reflexo em nome dessa possível aceitação. Não seremos aceitos. Nunca realmente se considerou Jesse alguém que não fosse visto somente como entretenimento fácil. Inscreva-se no canal, curta e comente o vídeo, por favor. Muito obrigado.